2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Seguindo aqui mais uma parte do poema Os Lusíadas, de Luís de Camões. A noite se passou na laça frota com estranha alegria e não cuidada, por acharem da terra tão remota, nova de tanto tempo desejada. Qualquer então consigo cuida e nota na gente na maneira desusada, e como os que na errada seita creram, tanto por todo o mundo se estenderam. A gente viu que eles tiveram primeiro contato com os mouros, e aí os mouros foram embora. E agora a noite chegou, a noite se passou na laça frota. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles não desceram do navio. A noite se passou e eles dentro do navio, dormindo. Na verdade não dormindo, como a gente vai ver. Mas a questão aqui é que eles passaram a noite dentro do navio, eles não saíram do navio. Com estranha alegria e não cuidada. Então eles estavam com uma alegria sem muito retraimento. Eles não queriam fingir que não estavam alegres, por acharem da terra tão remota, nova de tanto tempo desejada. Então eles estavam felizes por acharem uma novidade da terra que eles estavam buscando há muito tempo. Terra tão remota, nova, não quer dizer que a terra é nova, quer dizer notícia da terra tão remota. Nova vem de notícia, novidade, nesse contexto. Então, por acharem tão remota, nova de tanto tempo desejada. E qual que é essa notícia? Essa é a notícia de que o Mouro vai guiar o Vasco da Gama até as Índias, pelo caminho mais simples. Qualquer então consigo cuida e nota na gente na maneira desusada, e como os que na errada seita creram, tanto por todo o mundo se estenderam. Então, qualquer dos marinheiros, então consigo cuida e nota, então ele, prestando atenção sozinho, percebe e cuida e nota, ele percebe e imagina, supõe, medita na gente na maneira desusada, nos costumes e nas pessoas de aparência diferente, assim. E como ele percebe e pensa que como os que na errada seita creram, os muçulmanos ou islâmicos, não sei qual que é o certo, que um é o povo, o outro é a religião, né? Mas na questão aqui é a religião. Como os que na errada seita creram, tanto por todo o mundo se estenderam. Um negócio interessante aqui, que tanto não está se referindo aos que na errada seita creram, porque senão seria tantos por todo o mundo se estenderam. Isso quer dizer que o tanto está se referindo ao mundo. Então, tanto por todo o mundo se estenderam. Eles percebem como os muçulmanos ou islâmicos, eles percebem como eles se estenderam tanto pelo mundo, que eles conseguiram chegar até o sul da África. Próxima estrofe agora. Da lua os claros raios rutilavam pelas argênteas ondas netuninas, as estrelas os céus acompanhavam, qual campo revestido de boninas. Os furiosos ventos repousavam pelas covas escuras, peregrinas, porém da armada a gente vigiava, como por longo tempo costumava. Da luz claros raios rutilavam. Rutilar é brilhar. Pelas argênteas ondas netuninas, pelas ondas prateadas do mar. As estrelas os céus acompanhavam. Isso eu tenho um negócio... Eu tenho muito orgulho de ter conseguido achar o sentido desse verso. E o sentido que eu achei não tem em lugar nenhum a explicação. E faz muito sentido ser essa explicação que eu tô falando, que eu vou falar agora. E não está em nenhum lugar esse entendimento desse verso específico. Então, a gente viu a lua brilhando no mar, e agora as estrelas, os céus acompanhavam, qual campo revestido de boninas. Então a gente vai ter um sujeito e um objeto. As estrelas é o sujeito
e os céus é o objeto. Nesse verso, qual campo revestido de boninas? Então as estrelas acompanhavam o céu como um campo revestido de boninas. Boninas são flores, então tipo um campo de flores é como se fossem as estrelas. Tá. E agora vem a gente pensando na semântica do verso, o que são as estrelas e os céus? As estrelas e os céus, você percebe que está com um E maiúsculo. Quer dizer que é nome próprio. Não é o objeto estrela, não é o objeto céu. É um outro negócio. Aí vem. Os céus com C maiúsculo tem um sentido de providência divina. Lembra dos fados que a gente falou numa outra parte? Então, as estrelas acompanhavam os fados. Elas viam lá do alto os acontecimentos que se passavam aqui embaixo. E quem são as estrelas? As estrelas são os deuses do Olimpo. Júpiter, Baco, Vênus, Marte e muitos outros, porque tantas estrelas que parecem um campo revestido de boninas. Então, todos os deuses, todo o panteão estava acompanhando os fados que se passavam aqui embaixo, os destinos, as providências. Os furiosos ventos repousavam pelas covas escuras peregrinas, porém da armada a gente vigiava, como por longo tempo costumava. Então os ventos repousavam pelas covas escuras peregrinas. Então não tinha vento, não estava agitada a noite, estava tranquila. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, da armada a gente vigiava. Mesmo estando tudo tranquilo, eles vigiavam, como por longo tempo costumava. Então, eles vigiavam como eles já costumavam se vigiar desde que saíram de Portugal. Para ver, vamos ficar meio de olho aqui para se acontecer alguma coisa, a gente está assim, meio preparado, não estamos largado aqui, a gente está ligado na situação. Outra coisa, uma questão também semântica é a diferença de falar como por longo tempo costumava ou por longo tempo como costumava. É diferente. Você falar por longo tempo como costumava quer dizer que é uma vigília grande, não necessariamente frequente. Enquanto que como por longo tempo costumava implica que a vigília era frequente. Eles tinham um hábito de vigília. Mas a questão é que não é necessariamente comprido ou curto, mas é constante. Todos os dias eles vigiavam. É um outro ponto. Próxima estrofe. Mas assim como a aurora marchetada os formosos cabelos espalhou no céu sereno, abrindo a roxa entrada ao claro hiperiônio que acordou, começa a embandeirar-se toda a armada, e de todos alegres se adornou, por receber com festas e alegria o regedor das ilhas que partia. Mas assim como a aurora marchetada os formosos cabelos espalhou. Aqui é formosos. A palavra aqui é formosos. Não está escrito errado, é português antigo. Hoje se diz formosos. Então tá. Então, assim como a Aurora é uma deusa latina do amanhecer. Então, assim como a aurora marchetada, marchetada tem o sentido de entalhar, meter a força. Então, assim como a aurora é entalhada como se a aurora, o sol viesse furando o céu, assim, nesse sentido. Então, assim como a aurora marchetada, os formosos cabelos espalhou, os cabelos abundantes espalhou no céu sereno, abrindo a roxa entrada. A roxa entrada é o amanhecer. Ao claro hiperiônio que acordou,
ela abriu o amanhecer e Hiperiono era o sol em si, que acordou. Hiperiono é outro deus romano. Começa a embandeirar-se toda armada. Então, ela estava de vigília, aí dormiu, provavelmente. E a questão de se todos dormiram, se alguma parte dormiu, não sei, mas é irrelevante. Então, eles começaram a se embandeirar quando viu que o dia amanheceu. E de todos alegre se adornou. Qual a questão dos todos? Os todos, eles são uma cobertura do sol. Quer dizer, eles iam receber alguma visita. Então eles botaram uma cobertura no sol. Como uma pessoa que tem um jardim muito grande, vai dar uma festa, ela bota todos. Para os convidados não se queimarem. E aqui, por receber com festas e alegria o regedor das ilhas que partia. Ele partia das ilhas para ir no barco deles. Mais uma estrofe. Partia alegremente, navegando, a ver as naus ligeiras lusitanas, com o refresco da terra, em si cuidando que são aquelas gentes inumanas, que, os aposentos cáspios habitando, a conquistar as terras asianas vieram e, por ordem do destino, o império tomaram a Constantino. Partia alegremente navegando. Partia do continente navegando, o regedor, a ver as naus ligeiras lusitanas. Ele partia vendo as naus lusitanas, ligeiras no sentido de agilidade. As naus, os navios dos portugueses expressavam agilidade, então eram navios ligeiros, rápidos, velozes, leves, com refresco da terra em si cuidando. Não, com refresco da terra, vírgula. Refresco da terra é essa última parte que a gente viu. O que é o refresco da terra? É o que eles prometeram que iam trazer para eles. Aqui, Também será bem feito que tenhais da terra algum refresco, Moro falando para eles antes, no dia anterior, e que o regente que esta terra governa que vos veja, e do mais necessário vos proveja. Então esse é o refresco que ele está trazendo. Está trazendo alguma comida, alguma coisa assim. Algum descanso para eles. Em se cuidando que são aquelas gentes inumanas. Ele trazia isso meio, tô conversando com esses bichos aqui, mas vamos ver se eu consigo tirar alguma coisa deles. Que os aposentos cáspios habitando a conquistar as terras asianas vieram. Quem são os aposentos cáspios? Onde que fica o Mar Cáspio? Onde que fica o Mar Cáspio? O Mar Cáspio é aqui, Eles acham que eles vieram dessa região aqui, Mais especificamente daqui. Como a gente vai ver daqui a pouco. A conquistar as terras asianas. Então vieram de lá para conquistar a Ásia. Vieram, por ordem do destino, o Império tomaram a Constantino. Essa é a questão da transição do Império Bizantino para o Império Otomano. Constantino foi o último imperador do Império Bizantino, até que o Império Turco Otomano foi lá, matou ele e tomou conta. Próxima estrofe. Recebe o capitão alegremente o Mouro e toda a sua companhia. Dá-lhe de ricas peças um presente, que só para este efeito já trazia. Dá-lhe conserva doce e dá-lhe o ardente, não usado licor que dá alegria. Tudo o Mouro contente bem recebe, e muito mais contente come e bebe. Então, o que isso quer dizer? O capitão, de um lado a gente tem o Mouro cuidando que são aquelas gentes inumanas. E do outro lado, o capitão alegremente recebe o Mouro. Tá vendo essa discrepância? E toda a sua companhia. Todas as pessoas estavam junto com eles, trazendo os refrescos da terra. E em troca, ele dá-lhe de ricas peças um presente que só para esse ter feito já trazia. Então ele deu comida e bebida para os
batéis, mas ele tinha guardado uma coisa específica para o regente, para um cara de maior importância naquele contexto. Então, dá-lhe de ricas peças um presente. Ele dá para ele um presente de alto valor, que só para este efeito já trazia. E qual é esse presente? Conserva doce e licor, o ardente não usado licor. Não o que eles usaram ontem, um licor novo, que dá alegria. Tudo o Mouro contente bem recebe, e muito mais contente come e bebe. Fechou? Próxima estrofe. Está a gente marítima deluso subida pela enxárcia, de admirada, notando o estrangeiro modo e uso e a linguagem tão bárbara e enleada. Também o mouro astuto está confuso, olhando a cor, o trajo e a forte armada, e perguntando tudo lhe dizia, se porventura vinham de Turquia. Tá vendo aqui, ó? Império Otomano, Turquia. Enfim. A gente marítima de luz subida pela enxárcia. A enxárcia não é as cordas nos mastros. Você já deve ter visto algum navio, tem várias cordas que ficam em volta do mastro. Eles estavam subidos por essas cordas. A tripulação do Vasco da Gama não estava no piso do navio. De admirada, está dizendo o motivo deles terem subido as cordas. Então, provavelmente eles queriam admirar, observar melhor o mouro. Notando os mouros, no caso. Notando o estrangeiro, modo e uso. E a linguagem tão bárbara e enleada. Eles estavam lá observando, falando, caramba, esse cara é esquisito mesmo, né? Nossa, como ele é diferente. Nossa, a linguagem ele é tão bárbara, é tão bruta e enleada, é tão embolada. Enleada é juntar as palavras, falar de um jeito que é difícil de entender dentro de uma frase onde está cada palavra, se é tudo uma coisa só ou se está separado. Porque, você já deve ter visto isso. Uma pessoa que fala um idioma tão diferente que o seu que não parece que é uma palavra de cada vez. É um negócio tão doido que parece que é tudo um negócio só. O cara fala uma frase pra você parece que é uma palavra só. Principalmente se fala rápido. Se a pessoa fala rápido. Também o Moro astuto está confuso. Ele também não está entendendo muito bem o que está acontecendo. Olhando a cor, o traje e a forte armada. Olhando... Provavelmente os turcos eram mais escuros. Como a gente viu antes, achou que eles vinham do Mar Cáspio. O Mar Cáspio era a região do Império Otomano na época. O Império Turco Otomano. Estão vendo que eles provavelmente são mais brancos que os turcos. A roupa é diferente dos turcos. E a armada é diferente, os navios são diferentes, a bandeira é diferente. E perguntando tudo, ele dizia se porventura vinham de Turquia. Eu falei, cara, não tô entendendo, você parece... Eu acho que você é turco, mas você não parece turco. Você é turco ou não é? É isso que ele pergunta aqui. E agora a próxima estrofe. E mais lhe diz também que ver deseja os livros de sua lei, preceito ou fé, para ver se conforme a sua seja, ou se são dos de Cristo, como crê, e porque tudo note e tudo veja, ao capitão pedia que lhe dê mostra das fortes armas de que usavam, quando com os inimigos pelejavam. Então, além de tudo isso, além de falar, ele fez várias perguntas de uma vez só pro Vasco. E Vasco estava entendendo tudo o que eles estavam falando. Não sei como que isso aconteceu na prática. Não sei se os mouros sabiam português ou se os portugueses sabiam falar árabe. Mas o Vasco estava entendendo tudo. E mais, ele diz também que ver deseja, além de perguntar se eles são turcos, ele quer ver os livros deles, livros de sua lei, preceito ou fé, para ver se conforme a sua seja ou se são dos de Cristo como crê. Ele quer, cara, me mostra os livros sagrados do seu povo para ver se vocês são muçulmanos como a gente ou se vocês são cristãos como eu acho que são. E já que ele acha que eles são turcos e acha que eles são cristãos, então acho que na Turquia tinha o Império Turco, acho que era cristão, mas não sei.
Aí já é outra pesquisa. Porque tudo note e tudo veja, o capitão pedia que lhe dê mostra das fortes armas de que usavam quando os inimigos pelejavam. Então, além de tudo isso que eu te perguntei, eu também quero ver as suas armas, cara. Eu também quero ver se você tá armado e como é que são suas armas. Pra eu me sentir mais seguro, né? Porque a gente tá te recebendo como amigo, mas, pô, quero ver o que você tem aí, pô. Pra ver se é mútua. Se a nossa relação tá, tá gerando algum tipo de cumplicidade. Senão eu vou te dar todos os meus presentes aqui, você aponta o canhão pra minha casa, estoura minha casa e vai embora. Responde o valeroso capitão, por um que a língua escura bem sabia. Dar-te-ei, senhor ilustre, relação de mim, da lei, das armas que trazia. Nem sou da terra, nem da geração das gentes enojosas de Turquia, mas sou da forte Europa belicosa, busco as terras da Índia tão famosas. O que está acontecendo aqui? O capitão responde por um que a língua escura bem sabia. Então ele respondeu para ele de uma forma que ele tinha certeza que os mouros iam entender, que não ia dar dúvida, de uma forma objetiva e direta, para eles não terem dúvida do que ele está falando. Dar-te-ei, senhor ilustre, ele sempre mantendo uma relação de respeito. Dar-te-ei, senhor ilustre, relação de mim, da lei, das armas que trazia. As 3 perguntas. Vocês são da Turquia? Seus livros sagrados? Deixa eu ver suas armas. Vou te dar a relação das 3 coisas. Primeiro, a primeira pergunta. Eu não sou da terra nem da geração das gentes enojosas de Turquia. Eu não sou esses caras que você acha que eu sou. Eu não sou da Turquia. Eu sou da forte Europa belicosa. Busco as terras da Índia tão famosas. Eu não busco a Ásia, eu busco a Índia. Se bem que a Ásia tá na Índia, né? Mas também tem gente que fala que não tá, que a Ásia é um continente só, mas enfim. Que ele veio buscar as terras asianas, tá? Ele falou, eu acho que vocês são turcos e vieram buscar as terras asianas. Ele falou, não, eu sou europeu e vim buscar a Índia. Papum, é isso. Próxima estrofe.